Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as centúrias do puro amor e da oração, 25º encontro. Hoje vamos trabalhar as centúrias, os parágrafos ou os capítulos 48 a 50. Vamos primeiro ouvir o primeiro, 48. Que nos interessa. Afirma São Máximo: naquele cujo intelecto está continuamente voltado para Deus, mesmo a concupiscência aumenta o desejo ardente de Deus, e o ardor se volta inteiramente para o amor divino. Por ter conhecido a iluminação divina por longo tempo, se tornou inteiro luminoso. E encerrando em si mesmo a parte de seu ser submetido às paixões, ele a dirigiu para o desejo de Deus, ardente, insaciável, como foi dito, e para o amor sem fim, fazendo-a passar do terrestre ao divino. Este, então, é o capítulo 48. Vamos passar passo a passo, afirma São Máximo. Naquela pessoa cujo intelecto está continuamente voltado para Deus, em direção a Deus, focado, colocar o foco em Deus. Colocar o intelecto, do latim inter, dentro, lecto, dentro, ler dentro, ler interiormente, ler dentro de si, e voltar esse intelecto na direção de Deus, voltado para Deus. O sentido aqui é um sentido intelectivo. Se trata de um gosto precioso daquilo que se discerne. Como o sentido do gosto, do paladar, discerne as coisas ácidas das coisas doces e é capaz de nos ajudar a saborear o que nos faz bem e o que nos faz mal, assim também o nosso espírito, o espírito humano, nos move para o que é bom, evitando que possa contaminar nossa vida ou envenenar. Essa realidade nos move à plena liberdade para perceber e sentir a consolação divina. Assim a mente, saboreando o bom de Deus, pode gozar sem erro da consolação do Espírito Santo. O intelecto nos faz saborear o bom e o bem e voltarmos para a fonte do bom e do bem, que é Deus. Nessa pessoa em que o intelecto está continuamente, não às vezes, mas continuamente, o intelecto então continuamente voltado para Deus, até mesmo a concupiscência, isto é, o desejo, que é uma inclinação, aumenta o desejo ardente de Deus. Ele é canalizado para essa concupiscência, para o desejo ardente de Deus, da busca de Deus. Assim o intelecto nos leva, através da concupiscência, a fazer a experiência desse desejo ardente de Deus. A concupiscência do corpo, quando usada pelos instintos, leva o ser humano a saborear o pior de sua humanidade e a degradação. Mas a concupiscência, usada pelo intelecto, leva o ser humano a saborear e querer mais a Deus,
desejamos sempre estar com Deus, numa comunhão plena. O ardor da concupiscência se volta inteiramente para o amor divino e assim quer saboreá-lo. O fato da pessoa que busca a perfeição e ter conhecido pela experiência vivida na vida espiritual, pela iluminação, por muito tempo, ele se tornou então, por essa realidade, essa experiência de muito tempo, um ser luminoso, um ser de luz. Existem 3 fases para a perfeição. A primeira é iniciador de todo o caminho da perfeição. É a purificação. Nós chamamos de via purgativa. É a via do consciência, a via penitencial, onde o ser humano reconhece a sua verdadeira realidade. A segunda fase do caminho da perfeição é a via iluminativa. Podemos comparar com a maiêutica, tirar, como se fosse o parteiro, tirar do útero escuro para a luz, dar a luz. A terceira é a via unitiva, a via da perfeição. Tornar-se um ser luminoso apto para poder caminhar para a via unitiva do ser com Deus. Este que está na busca da perfeição, da união divina, submete aos desejos das paixões, dirigindo essa concupiscência para o desejo de Deus, na busca dessa unidade divina. Também podemos chamar essa unidade divina visão de Deus, Visio Dei, muito falado por Irineu de Lyon. Um desejo ardente e insaciável de Deus, destinando-se para o amor sem fim, o amor em plenitude. Fazendo-o passar de terrestre ao divino, podemos dizer, fazer a experiência mais plena que Cristo Jesus deu aos seres humanos, a deificação, a divinização do ser humano. Vamos agora ouvirmos o capítulo 49 das Centúrias. 49. Quando não se indispõe com o homem que o ofendeu, quem não se indispõe com o homem que o ofendeu, aquele que não se irrita e não tem ressentimento contra ele, nem por isso chegou ao ponto de amá-lo. Mas, mesmo que não o ame ainda, consegue não devolver o mal com o mal, conforme o mandamento. Mas ainda não é capaz de devolver o bem pelo mal. Pois ser capaz de fazer o bem a quem nos maltratou não é dado senão ao perfeito amor espiritual. Então, vamos ver este comentário. Aquele que não se impõe, aquele que não se indispõe. Vou voltar. Aquele que não se indispõe com o homem que o ofendeu. É uma atitude do ser humano diante da ofensa. Isto é, não se indispor diante da ofensa recebida. Aquele que não se irrita e nem tem ressentimento contra aquele que te ofendeu. Aqui temos 3 atitudes diante daquele que pode nos ter ofendido. Primeira atitude, indispor com o ofensor. Segunda atitude, não se irritar com o ofensor. Terceira atitude, não ter ressentimento com o ofensor. Essas 3 atitudes revelam que se ele não chegou a ponto de amar o ofensor, simplesmente se posiciona diante do ofensor
com atitudes de não se indispor com ele, não se irritar, nem guardar ressentimento. Mas mesmo que este ofendido não ame ainda o ofensor, ele ainda consegue não devolver o mal com o mal, conforme nos exorta São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Quem age assim não chegou à perfeição ainda, pois não é capaz de devolver o bem pelo mal. Visto que atingir este estágio do caminho de perfeição, pois ele ainda não é capaz de fazer o bem àquele que o ofendeu, aquele que o maltratou, este caminho de perfeição só é dado senão àquela pessoa cujo amor é perfeito. É um amor que atingiu o amor espiritual. Ser capaz de ver tudo com o coração e os olhos da misericórdia de Deus. Que mesmo diante da nossa ingratidão, nossos insultos, nossas revoltas, nossos pecados, nossas resistências, etc., Ele continua nos amando, apesar das nossas respostas. Querendo-nos bem e sempre disposto a nos perdoar. Mesmo sendo o maior pecado cometido, o maior pecado que alguém tenha cometido, Deus continuará sempre nos amando. Vamos ver o número 50, isto é, o capítulo 50 da Centúria de São Máximo Confessor, as segundas centúrias. Quem não ama alguém, nem por isso o odeia. Também quem não odeia uma pessoa, não está necessariamente em condições de amá-la. Pode-se permanecer a meio caminho, sem amar nem odiar. Pois só os 5 modos citados no 9º capítulo desta centúria podem sustentar o estado de amor. O modo louvável, o medíocre e os demais que são condenáveis. Então vamos fazer este comentário aqui. Nós temos então, neste número 50, a seguinte reflexão. Aquele que não ama alguém, isto é indiferente, nem por isso odeia. Pelo fato de não amar, não significa que ele possa odiar. E aquela pessoa que não odeia, se a pessoa não tem nenhum ódio, não está necessariamente em condição de amá-la. Não necessariamente. Ela está no meio de um caminho de sua vida, onde ela nem ama, nem odeia, é indiferente. Só existem 5 modos, e diz então São Máximo, que já vimos no capítulo 9 das Centúrias, podem suscitar o estado de amor. Só 5 condições. Em modos de amor louvável, em modos de amor medíocre e os demais de amor condenável. Mas todos são formas de amar. Relembremos. Então, existem várias formas de amar. O amor não é único, existem formas. Existem aqueles louváveis, aqueles medianos e existem aqueles que são condenáveis. Mas são amores doentios, condenáveis. Vamos lá. Modos de amor louvável. Amar ou por amor a Deus, como homem virtuoso, ama todos os outros homens, que vive esse amor do ágape, a plenitude desse amor. Ou, como aquele que não é virtuoso, que ama o homem virtuoso,
é uma admiração. Esses dois amores são louváveis. Amar, ou por amor a Deus, como o virtuoso ama todos os homens, como Deus ama a todos, ele aprendeu a amar a todos. Segundo, ou como aquele que não é virtuoso, não tem muitas virtudes, mas admira pelo homem virtuoso. Este é o amor louvável. O amor mediano, amor que nós chamamos também medíocre, do meio, é amor por natureza. Como os pais amam os filhos amam os pais. São amor medianos, né? São amor medianos. Quando a gente diz que o pai ama o filho, né? Nós podemos dizer que o amor do pai é como se fosse o amor divino. Não, não é verdade. O amor de pai é o amor de pai. Há uma diferença entre o pai que ama o filho com o amor de Deus e o pai que ama o filho com amor humano e acha que esse amor humano expressa o amor de Deus. Não é verdade, porque muitas vezes pode estar cheio de obstáculos, está cheio de limites. Não. Uma pessoa ama a Deus com os olhos de Deus, com o amor de Deus. Um pai, né, à luz de Deus, expressa esse amor divino na sua vida para amar os filhos. Mas aí ele tem um amor louvável em relação aos filhos, mas somente o relacionamento pai-filho é o amor mediano. Então, o amor por natureza, como os pais amam os filhos amam os pais. Isso é um amor mediano. Ou então, um amor de modo condenável. Quais são eles? Onde o ser humano perde o equilíbrio. Ele tende a ter uma inclinação, né, para perder a liberdade, se submeter a determinadas coisas, se escravizar a essas coisas. Quais são eles? Primeiro, por vanglória. Como aquele que é elogiado, ama aquele que elogia. É interesse e vaidade. Né? Tem muita gente que gosta das pessoas que o elogiam. Muitas vezes o elogio não é gratuito. O elogio aqui é o elogio que nós podemos chamar. Tem muita gente que gosta daqueles puxa-saco, né? Que são pessoas que, não sendo perfeitas, não sendo capazes de crescer por si só, precisam elogiar o outro para poder ser observado e, quem sabe, elevado a uma posição, a um cargo que ele não merece por mérito, né? São os puxa-sacos. Ou por amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. O que recebe dinheiro de um rico ama esta pessoa pela sua riqueza. Isso mostra um adestramento, ele se submete à riqueza, se adestra à riqueza. Ou por amor ao prazer, como aquele que cuida do ventre, da gula, e absolutiza o impulso do alimento e das coisas do baixo ventre. O primeiro amor é louvável, são dois exemplos. O segundo amor é medíocre, está no meio, é um exemplo, é o terceiro, né? E é o terceiro dos 5, e o outro são censurados, porque são marcados por uma paixão que submete aos instintos. Aí nós temos mais 2 exemplos. Então, essa aqui é a nossa reflexão do dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.